Olá novamente, caros alunos, tudo bem? Meu nome é Danilo Ticama, sou professor tutor aqui no Damas, da segunda fase de penal da OAB. Bom, eu acredito que esse aqui já seja o terceiro vídeo que eu estou aparecendo para vocês. A gente grava um pouquinho fora de ordem, então possivelmente não seja o caso. Bom, novamente vou deixar aqui meu Twitter à disposição, como eu já falei anteriormente. Estou à disposição aí para eventuais dúvidas, questões, desabafos, o que seja. Estamos a posto aqui para resolver qualquer parada. O enunciado de hoje é pequeno, é a peça 8. Não sei se ainda, no momento dessa correção, vocês já tiveram acesso a essa peça. Bom, não é uma peça muito complicada, mas ela envolve uma pequena inversão que pode causar uma certa confusão na cabeça de todo mundo. Na verdade, até eu na minha atividade de advogado, até hoje gera uma certa controvérsia, pouco uma complicaçãozinha. Bom, vamos lá. Peça 8, nós faremos a correção hoje. Em 8 de dezembro de 2012, importante, o advogado Manuel Pimentel, em entrevista a uma rádio local, afirmou que Genésio Silva, juiz de direito, havia lhe solicitado a quantia de R$ 50 mil para absolver seu cliente, Pedro Paulo, que estava sendo processado por crime de roubo. Procurado por Genésio, adote a medida cabível privativa de advogado e perante a autoridade competente para proteger os interesses de seu cliente, datando a petição no último dia do prazo para a apresentação. Como falei, qual a grande complicação que nós temos aqui? Você não está mais pelo réu. Você não é mais ao menos nesse caso, você não é a defesa. Então, a gente acaba tendo que fazer uma certa inversão de algumas coisas, alguns pontos. Por exemplo, parar de considerar nulidade qualquer coisinha. A gente vai ter que cortar um pouco essa parte. Mas, agora, a gente vai ver qual é o outro lado da moeda. Como é atuar pelo lado da acusação. Agora vamos descobrir qual é o esqueleto. Vamos fazer o esqueleto para descobrir a peça adequada. Nome do cliente, Genésio Silva. O juiz de direito que foi, no caso, afetado pela alegação do advogado Manuel. Aqui a gente tem que até sempre ressaltar, quando está fazendo esqueleto, a gente está atuando pela vítima. O crime. Bom, na qualidade de juiz de direito, se Genésio fez uma solicitação, no caso, ele cometeu um crime. Ele não poderia, obviamente, como o Manuel estaria imputando falsamente, se trata imputando falsamente um crime, então se trata de crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, mas aqui tem duas partes que a gente tem que levar em consideração. Tem duas causas de aumento de pena, do artigo 141, inciso 2 e 3, que seriam o 2, se trata de quando se for uma calúnia ou um crime contra a honra contra funcionário público em decorrência de suas funções. E o inciso terceiro trata de quando for através de um meio que perante muitas pessoas ou que tenha muita divulgação. A ação penal é privada ou pública condicionada, privada por, no caso, violar a honra objetiva de Genésio, e dessa forma, como já prevê esse capítulo do Código Penal, será mediante queixa-crime. E pública condicionada, porque quando é contra funcionário público, o Ministério Público pode atuar. Então, no caso também seria o caso do Genésio, caso ele quisesse, representar. E o Ministério Público adotaria a medida adequada. O rito sumário. Por que sumário? O artigo 138, conforme a gente vai ver daqui a pouco, ele prevê uma pena de até 2 anos, de forma que seria o rito sumaríssimo, mas com as causas de aumento de pena ultrapassa esse limite de 2 anos, entretanto fica abaixo dos 4 do ordinário. Quando ficar nesse lapso, nessa parte, assim, nesse vazio, vamos dizer assim, vai entrar no rito sumário. Cabimento da suspensão condicional do processo. Manuel pode ter, eventualmente, a pena mínima é 6 meses, portanto, ele terá direito. Fase em que se encontra o feito. Ainda não iniciou, depende unicamente de você. Logo, a gente vai entrar aqui qual seria a peça adequada. Trata-se de uma queixa-crime.
O... Por que uma queixa-crime? Bom, os pontos relevantes que a gente tem que levar em consideração aqui. Foi uma calúnia praticada por Manuel Pimentel, por mais que ele seja advogado, é um pessoal comum, então não tem nenhum rito relevante aqui que a gente tem que levar em consideração. Foi contra Genésio Silva, juiz de direito, ou seja, funcionário público. O meio facilitou a divulgação, pois foi uma rádio. Você vai atuar pelos interesses da vítima. E por fim, um ponto relevante que a gente vai ter que tratar ao final aqui desse vídeo, seria que o fato ocorreu em 8 de dezembro de 2012. Agora, queixa-crime. Em alguns casos, poucos, pois o Estado é detentor do ius puniendi, é um direito subjetivo dele, portanto, ele não pode ficar delegando para o particular, pois viraria uma espécie de vingança. Em alguns casos, o Estado permite que a pessoa, o ofendido, a vítima, adote as medidas adequadas na esfera penal. Eventualmente pode adotar na esfera civil também, mas isso é outra história. Agora, quanto à esfera penal, em alguns casos muito excepcionais, o particular pode adotar o remédio adequado para a preservação dos seus direitos ou para punir mesmo o infrator. Em alguns casos, conforme eu falei, por exemplo, esse aqui é o mais emblemático, talvez, que todo mundo sabe que vai acabar sendo uma queixa-crime. Por quê? Viola a honra objetiva. A calúnia, como a gente sabe, quando se imputa falsamente um crime a uma pessoa, você sabendo que a pessoa é inocente, você adota essa postura, falar que a pessoa cometeu um fato criminoso, ela está afetando a honra objetiva dela, a honra não subjetiva, que seria interna dela, a honra objetiva, a honra dela social. Então, é caso da vítima adotar o procedimento correto, nesse caso, que seria a queixa-crime. O artigo 30 do Código de Processo Penal fala: ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Por sua vez, o artigo 41, que também trata da denúncia, fala que a queixa deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. E, por fim, o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, fala que a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Muito parecido com a previsão do artigo 30 do Código de Processo Penal. Estrutura da peça. Como eu falei, isso talvez possa gerar uma certa... Nas outras OABs, os últimos preparatórios que nós tivemos, alguns alunos erraram essa parte de endereçamento e por isso eu acho interessante trazer. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D. Por que seria juiz de direito da Vara Criminal e não juiz de direito do Juizado Especial Criminal? Como eu falei, é um rito sumário. Você tem duas causas de aumento de pena que vão elevar o patamar máximo e, portanto, sai da esfera do Juizado Especial Criminal e adentra para o juiz comum, que apenas não vai adotar o rito ordinário, mas sim o sumário. Aqui um ponto que a gente tem que lembrar na queixa-crime. O seu cliente não está qualificado nos autos. Não basta colocar Genésio e falar qualificado nos autos ou não colocar nada. Portanto, é necessário colocar, bom, já consta o nome Genésio, nacionalidade, estado civil, os dados. Isso tem que constar. Claro que nesse caso não é fornecido, mas apenas coloca nacionalidade, estado civil, entre parênteses, eventualmente. Um aspecto essencial, isso não vai constar no espelho, mas isso pode ser cobrado na OAB, por isso eu achei interessante trazer aqui. A queixa-crime demanda, necessariamente, é obrigatório que a procuração para o advogado tenha poderes especiais. Isso aqui já caiu algumas vezes, creio que em questões, e recebeu uma pontuação até alta, pelo que eu me lembro. E a fundamentação será com base no artigo 30, 41 do Código de Processo Penal e o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, que já foram mostrados anteriormente. Quais são as teses e requerimentos que a gente tem que mostrar aqui? 1. Legitimidade para a propositura da ação penal privada. Como eu já falei agora há pouco, a legitimidade para a interposição é concorrente aqui. Afeta a objetiva do
do Genésio, como pessoa, como cidadão, afeta ainda mais porque ele é juiz. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que levar em consideração que o Ministério Público também pode atuar, pois ele tem interesse nesse caso. E é por isso que a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal já coloca: é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, que a gente está fazendo aqui, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções. Isso aqui é importante. Se fosse contra por outros motivos, por exemplo, se ele tivesse imputado Genésio um outro crime, outro fato que não fosse um crime por decorrência de sua função, não sei, eventualmente um furto que não é praticado por um juiz, não seria nesse caso, então não seria interesse do Ministério Público a princípio nisso. Então ele não poderia ter essa concorrência. Mas esse fato tem, obviamente, ser trazido também no enunciado, uma vez que o Ministério Público poderia adotar também as medidas cabíveis. Tese principal. Qual é o crime que foi praticado por Manuel? Foi calúnia, por imputou falsamente um crime, com causa de aumento de pena. O artigo 138 fala: pela imputação de caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, que é o caso dos autos. A pena é de 6 meses a 2 anos, e como seria 2 anos, muita gente colocaria até G-crime, mas como a presença de 2 causas de aumento de pena, aumenta-se de 1/3 as penas capituladas no artigo 138, e de acordo com o 141, inciso 2º, contra a causa de aumento de pena vai incidir quando for contra a calúnia decorrer de crime, de calúnia, a calúnia vai ter uma causa de aumento de pena, quando for contra funcionário público em razão de suas funções. E o inciso 3º fala quando for na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Que é o caso, pois ele falou isso num programa de rádio. Bom, a peça, como eu falei, não é muito complicada, a gente já entra aqui no pedido. A gente já tem que colocar: ante o exposto requer, após manifestação do membro do Ministério Público, apesar dele não ter legitimidade ativa, uma vez que Genésio não representou, ele ainda assim tem que ser comunicado de todos os atos do processo. Então, após manifestação do membro do Ministério Público, que seja recebida, processada ou autuada, pode ser qualquer um dos termos, a presente queixa-crime, bem como a citação e condenação do acusado. A citação e a condenação, essas partes são extremamente importantes na queixa-crime. Porque se não pedir citação ou condenação, é como acontece no caso civil, no caso do processo civil. É uma ação inepta, não tem como ela prosperar. E aqui, também ainda que o enunciado não traga nenhuma testemunha, tem que ser pedida a oitiva delas. E o prazo? Agora, como já se trata da peça 8, acredito que o pessoal não vai errar tanto o prazo. Quando são as peças iniciais, o pessoal já tem uma certa confusão, quando se trata de um prazo processual, um prazo penal, um prazo material, no caso. Então, costumam errar um pouquinho. Mas aqui acho que, como já é uma peça um pouquinho distante, já mais próxima do exame mesmo da OAB, creio que não vai ter tantos equívocos. Enfim, tanto o artigo 113 do Código Penal quanto o artigo 38 estabelecem um prazo de 6 meses para o ofendido exercer seu direito de queixa, contados da data em que o legitimado ativo veio a conhecer a autoria do fato. Quando Genésio soube que foi Manuel que proferiu aquela entrevista, falando que ele teria solicitado uma quantia. Caso o ofendido deixe transcorrer esse prazo de 6 meses, nós teremos o caso da decadência. A decadência é importante trazer aqui, como ela tem previsão tanto no Código Penal quanto no Código Processo Penal, aqui pode causar uma certa confusão, pois teria um prazo duplo,
podia ser contado tanto de uma forma quanto de outra. Mas o que tem que levar em consideração é que quando há esses casos de uma natureza mista, que é o caso da decadência, que ela extingue a punibilidade, mas também tem previsão no Código de Processo Penal, o que se tem que se levar em consideração é o que for melhor para o réu. Então, o que é melhor para o réu nessa hipótese é se fizermos a contagem de acordo com o artigo 10 do Código Penal, que traz a seguinte previsão. Você inclui o dia do começo. Não é o caso do processo penal que você exclui o dia do começo e inclui o do final. Isso pode afetar substancialmente o caso. E aqui é importante trazer que a contagem não se faz em dia, mas em meses. Portanto, não vamos levar em consideração aqui que o fato, como foi em 8 de dezembro, mas fevereiro tem 28 dias, então eu vou fazer aquela contagem. Janeiro tem 31, março tem 31, abril tem 30. Não, você nesse caso não vai contar por dias, você vai contar por meses. Assim, como o fato foi em 8 de dezembro, o prazo fatal será em 7 de junho de 2013. Por quê? Você não vai colocar no dia 8 de junho, uma vez que você vai subtrair esse dia. Você já inclui o dia 8. Então, o prazo fatal será no dia 7 de junho deste ano. Bom, como falei, a peça não é muito complexa, apenas demanda uma inversão de valores, praticamente. Todos os outros exercícios, com exceção de uma outra questão no bloco, você tem que adotar uma postura defensiva, uma postura a favor do réu. Aqui é o inverso. Aqui você tem que acusar, então tem que achar a imputação. Geralmente, queixa-crime vai quase sempre ser crime contra a honra. Não vai mudar muito disso. Mas é claro, sempre bom ficar atento. Bom, no começo do vídeo já coloquei meu Twitter. Novamente, fico à disposição. Creio que vocês assistirão mais alguns vídeos meus. Eu gravei vários vídeos nessa OAB. E bom, estou à disposição. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Obrigado.